Oi galera! Então, hoje a gente tá aqui pra falar sobre jogos vorazes. Mais especificamente... não falei o nome. Agora, puta, lembrei. Oi galera, eu sou a Laís. Eu sou a Lari. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre jogos vorazes. A nossa discussão ela vai estar numa perspectiva mais acadêmica, até porque nós somos mestrandas do curso de Educação Física da Federal. Sim, é Educação Física mesmo, vocês não ouviram errado. Então a gente faz parte de um grupo que discute esporte, literatura e jogo. E a gente hoje vai estar falando sobre os jogos. Lembrando que esse é o nosso vídeo piloto, então a gente vai estar falando de alguns temas que a gente discute no grupo. Na sequência, a gente vai estar fazendo uma discussão baseada em outros livros que a gente já leu, mas a gente também vai falar sobre filmes, sobre games, sobre HQ, séries. Então, se vocês tiverem sugestões ou quiserem alguma discussão específica, a gente vai procurar pesquisar sobre isso, fazer uma conceituação, já que o nosso foco é o acadêmico, e aí a gente pode estar trazendo para vocês. Se por acaso você não leu os livros ou porventura também não tenha visto os filmes, principalmente o primeiro filme, a gente recomenda que você vá assistir pelo menos o primeiro filme, já que ele é uma coisa mais rápida, e daí vem assistir, porque senão este vídeo conterá spoilers. Já é um aviso. A gente sabe que o jogo ele precisa ter uma função significante, ele precisa ter uma razão para existir. Então a razão dos jogos vorazes existirem é justamente os dias escuros. Quem não sabe, os dias escuros são uma guerra civil que teve em Panem, que é um mundo futurístico, onde os jogos vorazes se passam. E Panem tem uma capital e tem 12 distritos. Antes tinham 13. Houve os dias escuros, na qual os distritos se rebelaram contra a capital, porque ela era extremamente opressora. E o distrito 13 foi destruído. Como meio de controlar os distritos, os jogos vorazes foi instituído. E a função dos jogos vorazes é deixar os distritos controlados, subjugados pela capital, e manter da mesma forma um contra o outro, para que eles não se aliem novamente, já que ao final dos jogos somente um sai vencedor. Todos os outros morreram e não podem voltar para casa. Ao mesmo tempo, reforça uma rixa entre os distritos. Como vocês podem ver, né, tem toda essa questão de regramento. Por exemplo, vão ser 2 tributos de cada distrito, somente um vai sair sobrevivente, então ele é constituído de regras, como qualquer jogo é. Tem as regras da colheita, tem todo um processo que, apesar de ser televisionado e ter toda a questão do espetáculo por trás, tem a colheita, tem a ida para o centro de treinamento, que não é mostrado para o público. Aí tem a questão de dar nota, então é de acordo com a perspectiva dos idealizadores dos jogos, as notas. Tudo isso são regras que vão estabelecendo o jogo enquanto uma competição e delimitando ele num espaço, né? Porque o jogo precisa de um espaço para ele poder existir. Na verdade, o jogo ele é evasão da vida real. É mais ou menos assim, ele tira tanto o jogador quanto o espectador do mundo físico real e acaba colocando ele no mundo virtual, no qual ele vai ter assim sensações muito próximas daquela que ele tem no mundo real, mas tudo aquilo é meio que virtualizado. No caso dos jogos, o jogador, de certa forma, estava vivendo aquele mundo físico, já que ele poderia morrer em qualquer momento, né? Já os espectadores vivenciavam aquilo como um filme, como uma novela, como qualquer outro reality show. Um reality show, porque tinha a questão da interação com os jogos, principalmente pela questão dos patrocinadores, ou patrocinadores, como a Collins chama, que é justamente o reality show. Atualmente ele permite uma grande interação com o jogo. E daí, nessa perspectiva, os jogos vorazes permitem que os patrocinadores interajam com quem eles estão apostando, com quem eles estão investindo nos jogos, acreditando que esse tributo vai ser o vencedor. Justamente por uma questão de diversão mesmo, da perspectiva deles, lembrando. Se a gente for pensar em toda a questão tecnológica que envolve os jogos, essa questão de patrocinadores, isso remete muito à ideia do espetáculo. Não passa de uma espetacularização, como ocorreram com vários jogos que em outras situações acabaram se tornando esporte, né? Principalmente nós que somos da área, acabamos por estudar esse processo de espetacularização, esportivização de vários jogos. Então a gente consegue notar algumas semelhanças também nos jogos vorazes, né? Então a gente pode pensar o filme não somente como um filme qualquer, um filme de ficção. Tem várias coisas que têm relações com o mundo que a gente vive hoje em dia. Então isso tudo reforça a ideia do espetáculo, ou seja, os jogos eram um espetáculo para controlar a população. O que seria bom para eles era, beleza, o que aparece é bom, o que é bom aparece, então o espetáculo vai ser o que vai nortear tanto os jogos
em si, quando a gente tem eles no primeiro e no segundo, quanto a guerra que também está sendo totalmente transmitida. Rola uma edição, rola um espetáculo, rola o que vai ser mostrado, quais as imagens vão ser escolhidas para que a população fique do lado que a gente quer que ela fique. Se a gente for pensar também, falando ainda do espetáculo, a própria criação das arenas. Tem todo aquele recurso tecnológico, eles acabam mexendo durante o jogo, jogam uma fumaça lá que vai causar uma ferida na pele das pessoas. Exatamente, tudo pode. Eles tentam agrupar eles para que tenha ação, né, durante a edição, porque senão cada um vai para um canto e daí cadê a emoção desse jogo? Então vamos juntar todo mundo. E depois, acabou. A arena está lá. O que eles fazem com a arena? Vira ponto turístico. Essa arena não é focada totalmente na questão do espetáculo. Uma arena nova para cada jogo, porque Exatamente. não demole e reconstrói uma outra. Não, vai virar sítio histórico para você poder passear e, exatamente, sei lá, curtir suas férias. O próprio Coliseu, naquela época, era simplesmente um monumento onde era uma arena onde ocorriam os jogos. Hoje em dia, ele virou um ponto turístico. Todo mundo vai lá tirar selfie no Coliseu. Nos jogos também, as pessoas iam lá tirar selfie na pedra onde fulano tinha morrido, que era o tributo que eu mais odiava. Exatamente. Eu selfie na pedra onde ele morreu. Que grande emoção. A Bestante chegou aqui e atacou por trás. Peraí que eu vou participar de uma reconstituição. Agora sou eu que vou ser atacado. Daí aquela questão de se usar o passado também, um uso do passado, porque a autora mesma declarou que ela teve vários embasamentos para poder escrever a obra. Por exemplo, a questão da ida para um espaço onde você é obrigado a lutar até a morte é o mito do Teseu e o Minotauro. Você vê um embasamento, ou então a luta até a morte na arena, apesar de ser uma perspectiva que a gente sabe que tem controvérsias, a autora declarou que ela tinha esse embasamento da luta e com animais numa arena fechado como um espetáculo baseado na Roma Antiga. Você vê os embasamentos da autora e como esses usos do passado ainda estão muito presentes hoje em dia. Tanto que ela retrata uma sociedade futura usando elementos antigos. E voltando um pouquinho ali no mito do Teseu. Como é que era essa história? Minos era o rei de Creta e Egeu era o rei de Atenas. Minos enviou seu filho para Atenas enfrentar o Minotauro e foi morto. Isso tudo a mando do Egeu, que era o rei de Atenas. E daí o que aconteceu? O rei de Creta, o Minos, ele ficou completamente revoltado porque ele acabou perdendo o filho. Então ele exigiu que 7 meninos e 7 meninas, né, na verdade adolescentes ali, 13 anos rapazes e moças. Rapazes e moças fossem até o labirinto do Minotauro para se oferecer como sacrifício, como uma forma de punição pelo que eles haviam feito. E quando eles chegavam lá, tinha toda a questão que é semelhante aos jogos, que tinha... Quando os atenienses chegavam como oferenda a Creta, tinha toda uma festividade, todo um desfile semelhante ao desfile de abertura que existe nos Jogos Vorazes. Então essa ideia dos tributos e das oferendas do mito de Teseu é bem semelhante. A própria autora diz que ela se inspirou nesse mito. Ela diz que ela se inspirou nesse mito e principalmente daí a gente vê esses elementos ali da cerimônia e da Katniss em relação ao Teseu, porque daí o Teseu, ele descobre, após muito tempo que Atenas já está subjugada a Creta, ele descobre que ele é filho do Egeu, o rei ateniense. Então, ele se oferece para ir como voluntário, semelhante a Katniss, para Creta. Nessa ida dele a Creta e como oferenda, a filha do Minos acaba se apaixonando por ele. E daí ela conversa com o Dédalo, que era o projetista do labirinto, e convence ele a contar o segredo pro Teseu poder sair do labirinto. Daí, como exigência para ela contar esse segredo pro Teseu, ela exige que ele se case com ela. E daí ele aceita, volta com ela, mas daí tem toda uma reviravolta que quem quiser pode continuar procurando o mito daí na internet, sempre tem bastante fonte relacionada ao mito. Outra questão importante, o jogo, ele sempre vai ter uma tradição. Às vezes ele não ocorre uma vez só, ele acontece mais de uma vez, que é o que acontece com Jogos Vorazes, porque quando a Katniss e o Pita vão pros jogos, ele já tá na 74ª edição, ou seja, já tiveram 73 outras edições, e daí, é claro, marcadas por 2 massacres quaternários. Daí no segundo filme e no segundo livro a gente vai ver que tem o terceiro massacre, com regras bem específicas, daí pra renovar também o interesse da população. Mas o jogo, ele precisa então dessa tradição. Já tem a tradição dos dias escuros que instituiu os Jogos Vorazes, e daí vai ter uma nova tradição desses outros jogos que vão sendo muito mencionados no livro. Então, por exemplo, quando o personagem que é o Finnick, ele aparece, já tem uma questão de ele ganhou os jogos dele desse jeito, ele é o personagem mais jovem a vencer os jogos. O Haymitch, que é o mentor deles, nos jogos dele foi um massacre quaternário, foi o dobro de tributos nesses jogos que ele foi. São coisas atípicas
específicas que estabelecem uma tradição pro jogo, que é uma coisa que a gente vê muito ao estudar esse tópico. E assim, esse jogo a gente não acaba por ver só ali dentro da arena, a gente vê todo um jogo político depois que a Katniss vence a primeira edição que ela participou junto com o Pita, que de certa forma já foi uma burlação de regras, porque só um tributo deveria ganhar, né? Acabou, como vocês viram, os dois iriam se sacrificar e os jogos não teriam nenhum vencedor, eles, não, então 2 pessoas vão ser as vencedoras. Sim. Só que, como teve todo um romance envolvido entre os dois, eles teriam que manter esse romance após a edição dos jogos. Até porque, se não mantesse, todo mundo ia ver que, na verdade, a Katniss se utilizou de uma ferramenta para conseguir vencer os jogos e que ela foi mais esperta que a capital, portanto, os outros distritos também poderiam ser mais inteligentes que a capital e poderiam até se rebelar com o Snow. Ele obrigou a Katniss manter esse relacionamento com o Pita. Até eles, na segunda edição dos jogos, eles falaram que ela estava grávida. Até por uma questão de manter os distritos controlados. Então, eles se manterem juntos após isso é uma estratégia do Snow pra dizer, ela tá do nosso lado. No filme isso fica muito claro, no livro um pouco menos, mas é mais perceptível no filme, porque tem aquela questão de troca de cena. A gente percebe ele exigindo isso dela, e ao mesmo tempo que ela não quer fazer, e as estratégias que eles se utilizam pra dizer, não, ela tá do nosso lado. Então, entre castigos aos distritos, mostra coisas relacionadas ao casamento dela com o Pita. Mais uma estratégia pra convencer de que eles estão juntos e de que aquilo não sairia impune pela capital e que, na verdade, foi o grande amor deles que foi em frente. Então daí a gente percebe um jogo maior em Panem, que na verdade não se restringe à arena. A gente pensava que tinha um jogo restrito à arena e na verdade tem um jogo restrito à nação. Que daí entram novas peças, por assim dizer, numa comparação com o xadrez. E daí a gente vê que na verdade a Katniss, em momentos ela tá sendo controlada pelo Snow e em outros momentos ela tá sendo controlada pela Coin, que é a presidente do Distrito 13, que todo mundo daí depois descobre que na verdade tava no subsolo e escondido e não mandando participantes pros Jogos Vorazes, que também é, de certa forma, um meio de burlar regras, né? Sim, se a gente for pensar que teve 74 edições, né? Na verdade 75, para daí ela realmente se manifestar e mostrar que ela estava viva. Se a gente levar em consideração que o Distrito 13, ele era responsável por fabricar armas nucleares, eles tiveram aí 75 edições para tentar se revoltar contra a capital, porque escolher justamente o momento da Katniss ter burlado a regra do jogo e de certa forma tá amedrontando a capital. Eles usaram ela como uma pecinha. Eles viram a questão também em chamas. Por que em chamas? Porque surgiu uma faísca que possibilitou que eles pudessem, não, agora a gente vai sair debaixo dos panos ou do subsolo lá, vamos mostrar que nós existimos. Arquitetaram todo um plano, até mesmo pra se revelar, que daí é a destruição da arena no segundo livro. Então você vê toda uma estratégia da Coin e você percebe que ela tá utilizando a Katniss como meio daí de convencer, se por um lado pelo Snow ela tinha que convencer a população de que ela estava do lado do Snow e da capital e que ela queria se casar e ela estava realmente apaixonada, e por outro lado ela tinha no lado da Coin ela tinha que convencer os distritos a se aliarem contra a capital. Então por um lado ela tinha que ser um motivo de separação e do outro lado ela tinha que ser um motivo de união dos distritos. Ela a todo momento foi uma peça da história. Tem até as filmagens, né? Ela queria entrar em confronto porque ela realmente queria se rebelar contra a capital, mas na verdade eles queriam proteger ela porque era muito mais importante ela fazendo as filmagens e incentivando o povo do que ela, assim, vamos dizer, no campo de guerra, correndo o risco de ser morta e até perderem uma peça importante do jogo. E daí quando ela chega aí com o Finnick, porque daí o Finnick também, a gente vê que é uma peça igual a Katniss, num papel secundário, porque ele não é o personagem principal, mas você vê que quando eles vão pra capital no último livro, eles se tornam um esquadrão das estrelas. Por favor, o que é isso? Um esquadrão das estrelas quer dizer que vocês podem lutar, mas vocês não podem lutar com muito afinco e tal, porque na verdade a gente tá filmando vocês e vocês não podem morrer, cara. Sangrar é perigoso. E a Katniss acaba indo sozinha, escondida, né? Desobedecendo a ordem da Coin. Ela tenta se rebelar e a Coin tenta controlar ela. E apesar de ficar claro que a Coin não gosta dela e nem ela da Coin, é uma coisa recíproca, mas a gente percebe ela tentando se rebelar, mas na verdade ela só vai perceber que ela é uma peça da Coin no final, quando daí a capital já tá subjugada, os distritos já venceram, mas a estratégia daí
dos próprios paraquedas, que eram dos próprios distritos. Então eles usarem uma arma deles mesmos contra a população deles, dizendo que foi a capital, para colocar o povo mais ainda contra a capital, e depois fazer uma edição simbólica dos Jogos Vorazes, ou seja, na verdade aquela competição absurda não acabaria, e daí reforçaria uma outra pessoa no poder, só tinha trocado de mãos, na verdade. Reforça o que a Katniss estava sendo usada como uma peça, reforça a questão de ter patrocinadores, só que agora não, agora é com as crianças da capital. Então antes era um absurdo fazer, agora não é, porque é com os filhos de quem estava nos oprimindo antes. Exatamente. Outra questão que a gente pode perceber é que esse estranhamento entre a Connie e a Katniss se deve principalmente porque não era ela que eles tinham a intenção de resgatar, principalmente. Eles queriam resgatar ela e o Pita da arena quando a arena do massacre quaternário foi destruída. Mas na verdade era mais o Pita, porque se a gente for perceber, a Katniss ouve o Pita. E o Pita era uma pessoa mais sociável perante as câmeras, que era o principal recurso que eles estavam utilizando para convencer tanto de um lado, ou seja, a transmissão dos jogos, quanto do outro, ou seja, aliar os distritos contra a capital. Então a gente percebe que daí o Pita, não conseguimos resgatar o Pita. Então é o que tem pra hoje, é a Katniss. Ela não tem o talento pra atriz, só que ela tem a simpatia dos distritos, né? Então é a mesma coisa se a gente for pensar no jogador de futebol hoje em dia. O Beckham não era um cara tão habilidoso assim, mas ele era um cara que vendia a imagem dele. O que eles queriam era uma pessoa que vendesse a imagem e conseguisse aliar os distritos. Não conseguimos o Pita. O Pita poderia ter conseguido isso muito melhor. Mas então a gente tenta dar um jeito aí com a Katniss mesmo, por mais que ela seja uma péssima atriz, a gente tenta. A gente faz do seu jeito, porque pra sair o que a gente quer, ou seja, o que lembra muito a mídia atual, pra conseguir o que a gente quer, a gente vai do seu jeito até... beleza, controlamos o povo, unimos os distritos, vamos pra guerra. É o que tem pra hoje. Bom, pessoal, então, na verdade, hoje o vídeo foi mais assim pra fazer uma introdução. A gente deixou pra fazer mais agora no final, porque assim... Na área acadêmica, a gente espera que alguma coisa se conclua para daí ser discutida. No caso, no final do ano passado, foi lançado o último filme, se concluiu aí a saga toda a repercussão em cima dos filmes e dos livros, o que ficou parecido, o que não ficou parecido. E por isso que a gente acabou discutindo só sobre esse assunto agora. E nós duas estamos juntas aqui no primeiro vídeo, mas em outros vídeos pode ser que só esteja a Laís aqui com algum convidado, ou esteja só eu com outro convidado. Então, na verdade, serão raros os vídeos que estarão nós duas juntas, tá? Vocês estão tendo o privilégio. Mas quantos mais likes tiver com nós juntas, exatamente, melhor. A gente volta. Se vocês tiverem qualquer sugestão aí, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhe com os amigos os vídeos. Dê um like se vocês gostaram. E... Tchau, tchau. Tá, fechou. Acho que tá bom.